Olá, muito boa noite. Boa noite a todos e a todas. Hoje é o dia 20/2 de 2024, nossa terceira aula do curso de ferramentas de gestão para qualidade e segurança do paciente. Lembrando que este curso ele faz parte do programa Elite Learning 365, um programa de acompanhamento e desenvolvimento que nós lançamos aqui pelo Gestenf, e hoje nós temos três integrantes. A primeira é a Amarilis, a segunda é a Erlaine e a terceira é a Márcia. Vocês sejam todas muito bem-vindas. As três, eu acredito que a Erlaine, eu me lembro que ela já fez um curso, eu só não lembro, gente, qual foi, tá? Mas a Liz, eu lembro que ela também já fez um curso com a gente. E a Márcia, eu não lembro qual foi o curso dela, se ela já fez algum curso ou se é o primeiro dela conosco aqui. Márcia, tudo bem, querida? Como você está? Tudo bem, Laércio? Me fala uma coisa, esse é o seu primeiro curso? Não, eu fiz o curso de liderança já com vocês. Ah, legal. Por que eu pergunto sempre, gente? Porque se a pessoa está vindo para o segundo curso, significa que ela já conhece o ritmo, a metodologia, sabe a forma com que o Laércio ele acaba exemplificando e trabalhando. Isso é muito bom, tá? Isso é muito bom. Hoje, a Irlane está ali, ó, com a figura dela, ou como dizem, né, a herdeira das dívidas, né? Vamos pensar assim, né? Ela abriu a câmera e fechou rapidinho. Hoje, nós vamos iniciar com a ferramenta. Hoje eu quero fazer de tudo para ensinar vocês a usarem três ferramentas. Uma é a matriz Gucci, a outra é o 5W2H e o outro é matriz Smart, tá? Eu quero muito que vocês aprendam estas. Vocês vão perceber, eu não sei quem de vocês se viu em 1, 2, 3, 4 grupos em que o Laércio acabou colocando, né? E aí a pessoa, eu te dou o direito de você ficar muito bravo, falar, meu Deus, entrei em 5 grupos, tal. Mas entenda, vocês vão sendo alimentados de materiais que muitas vezes na sua equipe, você, por exemplo, não para pesquisar o material como eu acabo estando mais próximo do material. Eu estou dentro da produção, que é dentro da universidade. Então, a probabilidade de eu receber primeiro o material e encaminhar para vocês é muito maior. Então, por exemplo, hoje eu recebi no privado uma mensagem, eu não compartilhei nos grupos, porque a pessoa mandou no privado para mim. E eu vejo que não faria sentido mandar no grupo. Mas depois, foi agora, vai fazer nem 20 minutinhos, ela queria um material de resíduos hospitalares, se eu tinha algum material. E eu peguei e compartilhei com ela umas dezenas de materiais para ela poder trabalhar em materiais tudo recente. Então, eu vou até compartilhar depois nos grupos com vocês. Então, por exemplo, o material de resíduos hospitalares, eu não vou compartilhar no grupo de liderança, eu não vou compartilhar no grupo de gestão das emoções, eu vou compartilhar no grupo de gestão. Um material, por exemplo, voltado para a parte de competências, mapa de competências, treinamento voltado para habilidade, desenvolvimento de habilidade, eu não vou compartilhar no grupo, por exemplo, de gestão das emoções. Eu vou compartilhar no grupo de gestão por competências, de liderança, entende? E aí, o que acontece? O grupo está silenciado, deixa o grupo quietinho lá. Mas, uma vez por dia, dá uma olhada. Porque pode ter alguma coisa que faz sentido para você e também para a sua equipe, tá? Por isso que eu quero, e eu coloco sempre, para eu poder ir acompanhando vocês, gente. Olha só, pensem numa coisa. Vocês concordam comigo que eu pegar, se vocês contarem a quantidade de pessoas que nós temos por grupo, você imagina que para mim não seria vantajoso eu criar grupos. Seria muito melhor o quê? A pessoa entrou no curso, ela está fazendo o curso, ela tem um contato comigo uma vez por semana, terminou o curso, ela que se exploda. Mas não é esse o objetivo. Eu preciso acompanhar vocês. Entende? Então, por isso que eu falei com a Lu, do Gestenf, e falei, eu preciso acompanhar eles. Eu quero estar mais próximo deles. E o grupo de WhatsApp é uma forma, né? Porque ali nós temos pessoas, se vocês olharem, temos pessoas de código DDD 11, 51, 64, 19, 12. Ou seja, é o Brasil, gente. É o Brasil voltado para ferramentas de gestão, por exemplo. É o Brasil voltado para gestão das emoções, por exemplo.
Entende? E aí, o que acontece? Vamos imaginar, a Elaine vai participar de uma reunião. Aí a Elaine deu uma olhada nos grupos que ela está. E aí ela consegue levar algo, o mais novo que está acontecendo. E aí vão falar assim para ela, ô Elaine, mas me fala uma coisa, como que você sabe que isso está acontecendo em outros lugares? Ou como que você sabe que isso não está acontecendo em outros lugares? Porque eu estou envolvido com outras pessoas, estou na coordenação, estou com a coordenação, estou com a supervisão de outros lugares, tá? Então essa é a finalidade. Muito bem, na aula passada, eu me lembro que eu falei de ferramenta por ferramenta, tá? Eu citei todas as ferramentas, fiquem tranquilos, quem está entrando hoje, pega a primeira e a segunda aula gravada, todo o material vocês vão receber, toda a dificuldade que vocês tiverem, eu vou dar aqui a direção, tá? Essas são as ferramentas que nós chamamos de ferramentas de gestão para qualidade e segurança do paciente, tá? Na segunda aula, na aula da semana passada, eu falei uma por uma, o objetivo de uma por uma, tá? Então vocês vão ver que eu citei o objetivo das 12 e falei para vocês que eu iria trazer e ensinar vocês as principais, tá? Então hoje, qual é a ferramenta que eu vou trabalhar com vocês hoje? Hoje eu pretendo trabalhar com a matriz Gucci, com a matriz Smart e com o 5W2Hs, tá? A matriz Gucci, para quem ela serve? Para quem precisa definir prioridade de atividade. Imagine que a Giovana, ela trabalha dentro de um setor no qual foi trazido para ela algumas demandas, ou seja, uma demanda voltada da CCIH, uma demanda voltada da recuperação pós-anestésica e uma demanda voltada da emergência. Qual fazer primeiro, né? Quem eu atendo primeiro? E aí as ferramentas, elas sempre vão servir como o quê? Como uma evidência, como uma base evidencial para quê? Para aquela sua tomada de decisão. Ou seja, a Giovana tomou a decisão de atender primeiro a emergência, pois, de acordo com a matriz Gucci, o score que deu foi gravidade, emergência. Tá? Então, para quem não sabe, matriz Gucci significa gravidade, urgência e tendência. Tá? O G, ele significa gravidade. Tá? Desconsidere, por enquanto, esse X, porque é de multiplicação. Tá? O U, ele significa urgência. E o T significa tendência. Ou seja, o que é grave, eu tenho que fazer agora, imediatamente. Por exemplo, a sistematização da assistência de enfermagem. Ela deve ser feita de forma agora, imediatamente. Agora, por exemplo, uma reunião, ela pode ser, de repente, uma urgência. Eu preciso me reunir com a equipe. Ou pode ser que a reunião ela entre em uma tendência, eu posso fazer a semana que vem, e amanhã, no mais tardar, sexta-feira, como urgência, eu faço um treinamento. Então, ficou determinado que agora eu vou fazer a SAI, até sexta eu faço um treinamento, e na semana que vem uma reunião. Por quê? Porque dentro da matriz Gucci, que vocês vão ver, eu tenho lá a gravidade, eu tenho a urgência, eu tenho a tendência, tá? Vocês vão ver que eu vou mostrar uma escala para vocês, que é uma escala padrão. Essa escala padrão é a escala que vocês vão receber. Todas as vezes que vocês forem montar uma matriz Gucci, vocês sempre vão montar a matriz Gucci em cima dessa escala, dessa forma. Vamos dizer assim, tá? É uma espécie de forma, ok? Então, quando eu falo para vocês sobre prioridade, é mais ou menos, oi, Kaline, tudo bem? Agora que eu vi aqui no chat, a Giovana deu boa noite, a Erlaine, a Kaline também está conosco aí, legal. Eu sei que vocês acabam não ligando a câmera, mas estão comigo aí acompanhando. Fique tranquilo, tá? Muito bem. Então, como que, por exemplo, vou pegar um exemplo da Kaline. A Kaline, ela é uma consultora. A Kaline chegou, de repente, dentro de uma instituição que tem vários problemas. Aí a Kaline chegou ali e começou, né, a ouvir, e para ela montar um diagnóstico situacional sobre qual decisão eu vou tomar primeiro para resolver o primeiro problema,
ela começou a fazer o quê? Alocar as prioridades. E aí é onde entra a matriz Gucci, tá? Então, a matriz Gucci nada mais é do que uma abreviação sobre gravidade, urgência e tendência, tá? E as principais variáveis que são utilizadas dentro dessa ferramenta é para que a gente possa gerir e especificar atividades. Então, é muito interessante porque, por exemplo, eu vou pegar um exemplo básico, tá? A Liz, ela mora, ela, o marido, 2 filhos e uma sobrinha, tá? Aí, o que acontece? Muitas vezes, nós nos pegamos, presta atenção, nós nos pegamos com um monte de coisas para fazer em casa, então eu tenho aniversário de fulano para ir, eu tenho que ir no cabeleireiro pintar meu cabelo, e eu tenho que fazer compras, e eu tenho que ir ao banco falar com o gerente, né? São aquelas rotinas de casa. Normalmente, a gente se perde. Por que a gente se perde? Porque a gente acaba colocando o lado emotivo primeiro. Então, eu quero resolver primeiro aquilo daquela pessoa que vai ficar chateada se eu não for fazer o dela. E, normalmente, o que acaba acontecendo? A sua unha, o seu cabelo fica por último ou quase não é feito. Porque você deixou de se cuidar para cuidar do outro. Quando nós utilizamos uma matriz Gucci, você consegue, juntamente com a equipe, determinar o que vai ser feito imediatamente. Determinar o que vai ser feito amanhã. E determinar o que vai ser feito na semana que vem, ou até que pode ser delegado para uma pessoa terceira, dentro da unidade, uma equipe multiprofissional, por exemplo, tá? Então, quais são os benefícios que a ferramenta ela vai ofertar para você? Primeiro, que você não vai puxar para você a responsabilidade. Vou dar um exemplo para você da última vez que eu apliquei a matriz Gucci. Nós tínhamos um problema de contaminação na água de um hospital. Nós tínhamos um problema por a queda de um paciente. E nós tínhamos vários problemas de absenteísmo. E aí, para o dono do hospital ou para o gestor que está pagando, naquele momento, o absenteísmo é o maior problema. Ele quer resolver o absenteísmo primeiro. Para o nível operacional ou até para a equipe tática, gestores, gerente, coordenador, supervisor, ele vai querer resolver qual o problema? O absenteísmo, muita falta de funcionário. De repente, para o paciente, aquela água contaminada é algo que eu preciso resolver imediatamente. Então, observe que as prioridades, elas podem variar dependendo de qual é a fonte. Se a fonte é o paciente, a prioridade é uma. Se a fonte é o dono do hospital, a prioridade é outra. Se a fonte são as equipes, os membros da equipe, a prioridade é outra. Então, a matriz Gucci, ela serve para fazer uma alocação dessas prioridades e você consegue, de uma forma muito instrumental e muito posicionada, resolver essas demandas, tá? Então, a matriz Gucci, ela traz isso aqui, ó. Tá? É uma ferramenta para você priorizar soluções, para você poder pegar tudo que trazem para você e você colocar dentro de um instrumento, no qual esse instrumento ele vai te dando ali score, ele vai te dando resultados, tá bom? Pessoal, até aqui, por enquanto, tudo bem? Tudo bem? Certo? Legal. Então, vamos lá. Quando eu penso em gravidade, a pergunta que você tem que se fazer, por quê? Olha onde eu vou chegar aqui com vocês. Ó, eu vou avançar e volto. Olha onde eu vou chegar. Eu vou chegar aqui com vocês. Eu vou chegar nessa escala com vocês. Mas para eu chegar nessa escala, você vai precisar entender essa escala. Porque se eu mostrar ela agora para você, você está vendo apenas uma coluna de pontuação, uma coluna de gravidade, uma coluna de urgência e uma coluna de tendência. Escreve aqui no chat para mim quem já ouviu ou aplicou essa ferramenta. Se fez, coloca eu. Se nunca fez, coloca não. Só coloca aqui no chat para mim. A Thaline colocou eu, a Liz colocou não. A Márcia nunca fiz e a Giovana não. Perfeito, ótimo. Mas quero aperfeiçoar. Perfeito, eu vou trazer algumas ideias que vão trazer outras visões para você. Então, eu estou voltando agora, tá? Estou voltando.
Então, gravidade. A pergunta que tem que se fazer para que a gente possa chegar naquele quadro é: qual é a gravidade do evento? Então, a pergunta, ela exige explicações, certo? Que efeitos surgirão a longo prazo? Caso, por exemplo, eu não resolva o problema hoje, qual é o impacto desse problema dentro da estrutura, nos processos, nos resultados da instituição? Então, quando eu penso em gravidade, vocês não precisam escrever isso, tá? É só para que vocês entendam na hora que a gente estiver fazendo lá o quadro. Então, algumas perguntas por exemplo, quando alguém vem pedir algo para você, Liz, você precisa fazer uma contratação. E tem que ser urgente. Aí ela pega e fala o seguinte: se eu não contratar hoje ou essa semana, qual impacto pode trazer? Eu dei um exemplo uma vez no curso de gestão, e eu não me lembro se eu dei aqui em ferramentas. Eu era diretor de um hospital. Eu lembro que eu dei esse exemplo porque a Liz, ela é instrumentadora, e eu lembro que ela estava na aula. Eu era diretor de um hospital, e o meu centro cirúrgico, nós fazíamos 12 cirurgias dia, tá? Aí, nós tínhamos 4 funcionários naquele centro cirúrgico. E eu me lembro que nós tínhamos entre os 4 funcionários uma gestante. Só que eu estava me organizando para trazer uma profissional para aquele setor mais à frente. Por quê? Porque ela tinha acabado de nos procurar para falar que estava grávida. Muito bem. Aí uma funcionária, a Lairlane falou: já ouvi, legal. Uma funcionária, ela faltou e começou um processo de afastamento. Então, presta atenção, eu tinha 4 funcionários, fazia 12 cirurgias por dia. Uma funcionária entrou em afastamento. Quantas cirurgias estavam fazendo? 12. Presta atenção. Eu estou na minha. Aí, uma funcionária que era gestante, descobriu que a gestação era de risco. E aí, o que ela fez? A gestação de risco. O que ela fez? Afastou antes. Ficou 2 funcionários. Quantas cirurgias estavam me entregando? 12. Gente, como diretor, você acha mesmo que eu vou contratar? Não vou contratar. Entende? Como diretor, eu não vou contratar. Por que eu não vou contratar? Porque eu estou ali para redução de custo. Exatamente, Liz. Eu estou ali para redução de custo. Entende? Agora, o que deveria ser feito nesse caso, Laércio? A gestora desse lugar, ela deveria imediatamente, na falta de um determinado funcionário, ela me escreveu um e-mail, imediatamente. Ela me escreve um e-mail falando o quê? Falando que houve a falta de um funcionário, isso pode trazer um impacto aonde? Pode trazer um impacto nos resultados do centro cirúrgico. Gente, quando ela falar para mim que pode trazer um impacto nos resultados do centro cirúrgico, eu já estou vendo o quê? Eu já estou vendo a minha unidade passando dificuldade. Eu já estou vendo o diretor do hospital me ligando, falando que teve uma, né? Então, o que eu ia fazer? Eu ia imediatamente, pessoal, proporcionar o quê? Uma contratação. Entende? Então, é importante vocês entenderem que algumas coisas vocês devem colocar uma ferramenta para que te dê ali algumas perguntas, para que você faça algumas perguntas. Vou dar um exemplo para vocês. Eu faço sempre a analogia de uma equipe imatura com criança. Quem tem filho sabe, gente. Você vai no shopping. Ai, pai, queria tanto essa garrafinha. Era o sonho da minha vida comprar essa garrafinha. Desde quando você tem esse sonho? Ou só foi porque você viu ela agora? E aquela garrafinha que eu comprei para você? Você vai fazendo perguntas, ela olha e não é sonho mais. Ou seja, é porque bateu o olho e viu. É a mesma coisa. Alguns problemas, gente, é igual quando um funcionário te encontra no corredor e fala assim: ai, Elaine, nossa, ainda bem que eu te vi, precisava falar com você. Mentira. É porque ele te viu. Porque se ele precisasse falar com você, ele teria ido lá na sua sala, na sua unidade. Ele estaria na frente da sua unidade te aguardando. Entende? Ele não estaria rodando no hospital. Agora, urgência. Qual a pergunta que tem que ser feita? Qual é a urgência de eliminar esse problema? A resposta, ela vai estar sempre relacionada com o tempo de resolução. Ou seja, eu tenho tempo ainda para resolver isso? Digamos, gente, entre treinar uma equipe e contratar,
pode ser que eles deixem a contratação para depois. Porque o treinamento, eu já tenho um profissional dentro da unidade. Eu já tenho ele ali. Aí, a contratação, eu posso deixar para um segundo momento. Por isso a importância da matriz Gucci. Porque a matriz Gucci feita com a equipe não vai apontar o dedo para você, Giovana. A equipe não vai apontar o dedo para você, Márcia. Falando que você deu prioridade para tal coisa porque é o seu coleguinha que está envolvido lá. E não, ele participou, ele realizou. A Kaline está aqui realizando conosco a ferramenta. E todo mundo contribuiu na constituição da ferramenta. Isso que é o legal. É igual, gente, quando, por exemplo, você vai fazer um bolo e você chama todo mundo, vamos lá, pessoal, o que precisa para o bolo? Aí todo mundo vai falando. Aí chegou no mercado, faltou de colocar na lista o quê? Ovo. Gente, a gente fez a lista em 5 pessoas. Ninguém lembrou do ovo. Então a culpa não é só minha. Nós tivemos 5 pessoas para fazer uma lista para fazer um bolo. E ninguém lembrou do ovo. Entende? E aí depois nós vamos para a tendência. A tendência é, será que se eu não resolver isso, vocês mesmos sozinhos não resolvem? Tem coisa, gente, que vocês não vão precisar se preocupar. A equipe sozinha vai resolver o problema. Eu vou dar um exemplo para você. Que acontece com vocês. Já aconteceu de alguém vir te pedir uma folga? E você falar que não tem condições de mudar a pessoa e ela resolveu? Ou seja, ela ligou para o primo, ligou para o tio, aí você olha para ela e fala, e aí, deu certo? Ela fala assim, eu liguei lá na minha casa e eu consegui mudar meu compromisso. Entende? Ou seja, é tendencioso. Ela veio com a intenção do quê? Eu vou jogar. Se der certo, ótimo. Se não der, eu tento me resolver lá. Entende? Então, nós vamos fazer agora juntos a escala. Tá? Nós vamos fazer junto aqui. Então, como que funciona? Para você fazer a matriz Gucci, você sempre vai precisar ter essa escala, esse critério, e você vai precisar ter isso aqui, ó. Tá? Você vai precisar ter isso aqui. Então, eu quero que vocês pensem em 3 problemas. Cada um pense em um problema. Eu vou precisar de 3 problemas. Para que 3 problemas? Para que eu possa colocar, pode ser até 1, 2, 3, 4, 5. Pode ser até 5 problemas, não precisa ser 3, tá? 5 problemas. Aqui vai ser o nosso primeiro problema, aqui vai ser o nosso segundo problema, aqui vai ser o nosso terceiro, aqui vai ser nosso quarto e aqui vai ser nosso 5º problema, tá? Então, olha lá, Kaline, aumento de índice de LPP na UTI. Então, eu estou colocando aqui, não é como prioridade, é porque ela falou primeiro ali, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, aumento, tá? De indicador de, o que é UPP? Úlcera por pressão, feridas, né? Muito bem. Depois, absenteísmo. A Liz colocou ali, ó, absenteísmo. Não significa que a nossa segunda, que é o nosso segundo, a nossa segunda prioridade. Não é a segunda prioridade. É porque foi a Liz que respondeu primeiro ali, segundo, tá? Eu vou colocar um outro aqui, como terceiro problema, eu vou colocar aqui turnover, tá? Que é a rotatividade de profissional, tá? Rotatividade. O que mais? Me falem mais 2 probleminhas para a gente colocar aqui. Eu vou colocar aqui um conflito, tá? Um conflito na equipe. Nós tivemos um conflito na equipe, tá bom? Quem mais? Fala mais um probleminha. Nós não temos tanto na enfermagem, né? Fofoca. Tem outros problemas maiores. Mas tá bom, fofoca, pode ser? Dimensionamento. Porque fofoca entra em conflito, não acha? Deixa eu ver aqui. Insubordinação. Legal, Marcia. Legal. Insubordinação. Legal. Então, olha só que interessante. Vocês pegaram, olha só, isso aqui vocês imprimiram, você tem na sua mão com você. E do outro lado você tem aqui os problemas, e aí você tem gravidade, a urgência e a tendência, tá? Então vamos lá. Agora eu vou precisar que vocês ou liguem o microfone para vocês responderem a minha pergunta,
ou vocês escrevam no chat, tá? Então, por exemplo, aí você vem aqui e lê gravidade. Eu vou ler gravidade. Então, aumento de indicador de UPP. Vamos primeiro na gravidade, tá? Então, gravidade. 1 ponto. Vocês acham que o aumento do índice de UPP é sem gravidade? É pouco grave? É grave? É muito grave ou é extremamente grave? O que vocês acham? Podem colocar no chat aqui a pontuação aqui. Vocês vão me falar aqui, ó. 1, 2, 3, 4 ou 5. Vocês enxergam como o quê? A Marilis colocou 3, tá? Grave. A Kaline também colocou 3. Mais uma pessoa, pelo menos. A Márcia também colocou 3. Então, eu venho aqui, ó, e coloco 3 pontos. Ok? Agora eu vou em urgência. O mesmo problema, eu vou na coluna urgência. Volto lá para consultar. Vocês acham que não tem pressa? Vocês acham que pode esperar um pouco? Eu tenho que, o mais cedo possível, resolver isso, com alguma urgência, ou é necessário uma ação imediata? Vejam bem, pessoal, presta atenção aqui. Você não precisa pegar a mesma linha. Tá? Não é porque você escolheu aqui o 3 que eu preciso pegar 3 para tudo, tá? Eu posso, por exemplo, como gravidade é grave, mas eu posso enxergar também o seguinte: o indicador aumentado de úlcera por pressão, quando se pensa em urgência, eu tenho que fazer com alguma urgência. E não o mais cedo possível, com alguma urgência. Então, já não é 3 pontos, são 4 pontos, tá? Eu acho que é necessário uma ação imediata. Então, olha lá, ó, a Márcia acha que é 5 pontos. Quem mais? A Márcia colocou 5. Liz, Kaline. Eu também acho que é 5. A Liz colocou 5. E aí? É o time, gente, é o nosso time, porque eu não quero puxar essa responsabilidade para mim e nem quero jogar para a Liz, nem para a Giovana, nem para a Elane, nem para a Márcia, para ninguém. A Kaline também 5. Então, perfeito. Então, eu venho aqui, ó, urgência, 5. Agora nós vamos para a coluna da tendência. Tá? Tendência. Nós estamos ainda tratando do primeiro problema, o aumento de indicadores de úlcera por pressão. Tá? Tendência. Não vai piorar e pode melhorar. Vai piorar a longo prazo. Vai piorar a médio prazo. Vai piorar em pouco tempo. Ou, se nada for feito, a situação vai piorar rapidamente. O que vocês acham? Quatro. A Marilis colocou o seguinte: vai piorar em pouco tempo, tá? Quem mais? Quem mais contribui? A Márcia também concorda, a Giovana também concorda. Então, perfeito. Então, 4 pontos, eu venho aqui e coloco 4. Então, observe, gente, agora, olha o que vai acontecer. Você vai fazer o seguinte, tá vendo essa coluna aqui, ó? Você vai pegar o resultado do grave vezes o resultado da urgência vezes o resultado da tendência. Então, eu faço 3 vezes 5, 15. Vezes 4, 60 pontos. Então, eu coloco aqui 60 pontos. Eu não determino o grau de prioridade ainda. Obrigado, Liz. Ela já colocou ali o resultado. Eu não determino o grau de prioridade ainda. Por que não? Porque eu tenho outras demandas. Agora vamos para o absenteísmo. Tá? É o nosso outro problema. Absenteísmo. Vamos na gravidade. Não tem gravidade, é pouco grave, é muito grave ou é extremamente grave? Como vocês enxergam o absenteísmo? A Liz colocou que ela enxerga como sendo muito grave o absenteísmo. A Erlaine também colocou como muito grave. E a Kaline também colocou como muito grave. Então, perfeito. Então, muito grave, eu venho aqui e coloco 4 pontos. Tá? Agora vamos para a urgência. O absenteísmo não se tem pressa,
pode esperar um pouco, eu tenho que resolver isso o mais cedo possível, com alguma urgência, ou é necessário uma ação imediata? E aí? Ô Lu, se você puder fazer uma gentileza, lá no grupo das ferramentas, a Érica está falando que não está conseguindo entrar. Você pode depois verificar? Por favor, lá no grupo das ferramentas, a Érica está falando que não está conseguindo entrar. Então, olha, todo mundo, ela colocou como 4, ou seja, com alguma urgência. Então, eu venho aqui e coloco 4 pontos. Ok? Agora, vamos para a tendência. O absenteísmo, ele não vai piorar e pode melhorar. Ou o absenteísmo vai piorar a longo prazo. Ou o absenteísmo vai piorar a médio prazo. Ou vai piorar em pouco tempo. Se nada for feito, a situação vai piorar rapidamente. O que vocês acham? A Liz colocou que vai piorar a médio prazo. Eu não quero que vocês sejam induzidos pelo primeiro que vota, tá? Eu quero que vocês tragam a visão de vocês mesmo. Então, a Liz, ela acredita que vai piorar a médio prazo. A Márcia e a Erlaine, elas colocam o seguinte, se nada for feito, a situação irá piorar rapidamente. Então, nós temos 2 contra 1, 3 contra 1. Então, Liz, nós vamos colocar agora 5 pontos. Elas entendem que é uma tendência 5 pontos, tá? Então, novamente, 4 vezes 4, eu tenho 32. 4, 8, não, 16, né? 16 vezes 5, nós temos 80. É isso? Certo ou não? Me ajudem aí, eu não sou tão bom de cálculo de cabeça. 4 vezes 4, 8 é 16. É isso mesmo, não é? Então, eu tenho 80. 80 o quê? 80 pontos, tá? Deixa eu conferir. 4 vezes 4, 8 vezes 16. É isso mesmo, tá? Muito bom. Nós vamos para outro problema. Turnover, rotatividade. Nós vamos para a rotatividade, tá? Lembrando, pessoal, nós somos gestores e esses foram os problemas que nos trouxeram, tá? E nós precisamos ter uma intervenção, precisamos fazer uma intervenção. Só que nós temos dificuldade de saber o que nós vamos intervir primeiro. Nós não sabemos o que nós vamos intervir primeiro. Legal. Agora vamos no turnover. Sem gravidade, rotatividade é sem gravidade. Rotatividade é pouco grave, é grave, a rotatividade é muito grave ou a rotatividade é extremamente grave. Que pontuação vocês atribuem? A Elaine, ela acredita que seja a rotatividade grave. A Liz também. A Kaline, ela acha que a rotatividade é muito grave. A Márcia acredita que seja grave, tá? Então, o grave venceu aqui. Então, nós vamos e colocamos 3 para gravidade. Urgência. Dentro do turnover, eu não tenho pressa em resolver o turnover. Eu posso esperar um pouco para resolver o turnover. Eu devo resolver o turnover o mais rápido possível. Eu devo resolver o turnover com alguma urgência ou é necessário uma ação imediata. A Kaline colocou, pois influencia nos processos, retenção de talento, entre outros. Legal, Kaline, legal, perfeito, tá? Na urgência, a Liz colocou que o mais cedo possível eu devo resolver isso. A Elaine coloca que com alguma urgência, tá? A Márcia também com alguma urgência. Vamos ver aqui, nesse momento, com alguma urgência, já está vencendo, né? Se nós tivermos alguém que coloca, por exemplo, igual a Liz colocou, Laércio, e se der empate? E se eu tenho ali um grupo de pessoas e empatou? Então, vocês devem entrar num consenso, né? Pessoal, olha só, aí vem com aquela linha de pensamentos que a Kaline trouxe. Ela vem e coloca, olha, influencia em tal processo. Olha, pessoal, isso impacta diretamente a tal entrega. É por isso que nós estamos tendo dificuldade de implantar tal protocolo, tá? Então, o 4 venceu com alguma urgência. Então, eu venho aqui e 4.
Agora, tendência. Qual é a nota que eu tenho de turnover para tendência? Não vai piorar e pode melhorar, vai piorar a longo prazo, vai piorar a médio prazo, vai piorar em pouco tempo. Se nada for feito, a situação ela irá piorar rapidamente para o turnover, para a rotatividade de funcionário, tá? Todos colocaram ali, a Liz e a Erlaine colocaram que vai piorar em pouco tempo, né? Perfeito. 4 pontos, eu venho aqui e coloco 4. Então, 3 vezes 4, eu tenho 3, 6, 9, 12. 12 vezes 4, eu tenho 48. É isso? Tá ótimo. Eu venho aqui, 48 pontos por enquanto, tá? Obrigado, Liz. Agora, conflitos. Conflitos. Gravidade. Sem gravidade, não tem gravidade em alguns conflitos, é pouco grave. Os conflitos, eles são graves. Os conflitos, eles são muito graves. Ou os conflitos são extremamente graves. Como vocês enxergam? A Márcia colocou que é extremamente grave. A Kaline, ela coloca que é grave. A Elaine, ela coloca que é muito grave. Muito bom, vocês estão me ajudando bastante, viu? Cada um colocando um ponto, aí ferrou tudo agora. Vamos ver. Vamos esperar pelo menos mais uma. Eu entendo, posso também dar minha opinião sem poder influenciar? E eu gostaria de dar minha opinião também depois. Pode falar primeiro. Eu acho que o conflito, ele é grave, mas ele é muito bem-vindo em certas horas, porque eles nos faz sair da caixinha que você está ali e pensar um pouco diferente, né? E trazer um pouco mais de oportunidade naquilo que você está vivenciando e fazendo igual um soldadinho, sem pensar fora. Então, às vezes, o conflito ele é bom. É exatamente isso. Você fez a linha que eu ia trazer aqui para pensamento, viu, Liz? E eu nunca falei, nós nunca tivemos essa aula, poderia falar, ela copiou do Laércio e teve uma fala. Não. O conflito, nós temos que considerar ele como grave. Por que grave? Não extremamente grave. Porque eu não estou falando de uma violência, não estou falando aqui de uma pessoa que puxou uma arma. Eu estou trazendo um conflito. O que é um conflito? O conflito pode ser um confronto de ideias da Giovana com a Erlaine. Elas entraram num embate ali, e aí cabe ali ter uma pessoa para trazer o quê? Um equilíbrio para duas profissionais, o nível de maturidade das duas profissionais. Então, eu também enxergo como grave, tá? Eu enxergo também como grave. Então, eu venho aqui e coloco o conflito, ele é grave. Urgência. O conflito, ele não tem pressa para ser resolvido, pode esperar um pouco, o mais cedo possível eu devo resolver, com alguma urgência, ou é necessário uma ação imediata. Nesse caso, Laércio, eu acho que depende do conflito. A gente vai precisar ter propriedade, né? Exatamente, porque se é um conflito interpessoal, né, que gera um desgaste até de palavras de baixo calão, por exemplo, aí isso seria o que é necessário uma ação imediata, né? Perfeito. Mas se é algo de conflitos de pensamentos, né, aí, no caso, você pode esperar um pouco. Vamos pensar o seguinte, tá? Esse tipo de conflito, como foi eu que trouxe o conflito, vamos imaginar que é um conflito de ordem de linha de pensamento, de raciocínio clínico, é um conflito, não é um conflito de ordem, por exemplo, de assédio moral, um conflito físico, né? Se for um conflito pessoal, seria 5. Se for profissional, 3. Perfeito. Eu acho que a gente pode até pensar em colocar que ele pode esperar um pouco. Por quê? Porque, às vezes, as próprias pessoas envolvidas chegam numa linha, não é, de pensamento em que eles conseguem resolver. Né? Se fosse um problema, por exemplo, se é um conflito onde teve uma agressão física, a gente tem que especificar. Tá? A gente especifica aqui nessa coluna do problema. Como não tem uma especificidade, então vamos trabalhar da seguinte forma. Vamos colocar, pode esperar um pouco, vamos atribuir 2 pontos aqui, tá? Para urgência. Já na tendência, oh meu Deus, peraí. Na tendência, nós temos aqui o seguinte: não vai piorar e pode melhorar, vai piorar a longo prazo, vai piorar a médio prazo, vai piorar em pouco tempo. Se nada for feito a situação, ela irá piorar rapidamente. O que vocês acham? A Liz colocou 1,
Ou seja, não vai piorar e pode melhorar. A Márcia também colocou. Vocês perceberam, gente, que por isso que a matriz, ela não faz uma coluna única. Vocês viram? Nós atribuímos 3 pontos, 2 pontos e 1 ponto. Poderia ter atribuído 5, 5 e 1. Entende? Então, gravidade é uma coisa, urgência é outra e tendência é outra. Então, legal. 1 ponto aqui para a tendência. Então, vamos lá. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Ok. Agora, nós vamos para a insubordinação. Tá? Foi trazido um problema pela enfermeira Márcia de insubordinação. Tá? Então, como vocês enxergam? Sem gravidade, pouco grave, é muito grave, é extremamente grave uma insubordinação. Como vocês enxergam? A Liz colocou 4, Kaline 4, a Elaine 5, a Elaine já foi com os 2 pés no peito, a Márcia também, e a Giovana foi a primeira vez que ela se manifestou, então ela deve estar com esse tipo de problema também de insubordinação, ela atribuiu como 4. Se nós observarmos, nós ganhamos aqui no 4, tá? E eu vou trazer uma linha para vocês pensarem. Não vamos enxergar, e também temos que enxergar como extremamente grave, e não podemos enxergar como extremamente grave. Por quê? Podemos enxergar como extremamente grave quando essa insubordinação levou a um risco ao paciente. E podemos enxergar como muito grave quando essa insubordinação foi a caráter disciplinar. Então, a Márcia, que como ela que trouxe o problema, Márcia, você entende que essa insubordinação, ela pode ou ela gerou um risco ao paciente, ou foi mais uma insubordinação a nível de disciplina e que pode desencadear problemas futuros com a equipe? Na verdade, eu vejo que a insubordinação, ela traz prejuízo para o paciente, né? Então, 5 pontos. Se o profissional, ele está num intermédio onde ele se recusa a ter as ações necessárias para o cuidado, isso acarreta em risco para o paciente. Essa é a minha visão. Perfeito. Então, 5 pontos, porque foi você que trouxe o problema e o ponto de vista, tá? Então, nós vamos colocar aqui como gravidade 5. Agora, urgência. Não tem pressa, pode esperar um pouco, o mais cedo possível, com alguma urgência, ou é necessário uma ação imediata? Ouvindo ela, né? Ah lá, ouvindo ela, a gente leva para a linha de uma ação imediata, né? Então, 5 pontos, porque ela nos trouxe ali que há um risco ao paciente, tá? Depois nós vamos para a tendência. Não vai piorar e pode melhorar, vai piorar a longo prazo, vai piorar a médio prazo, vai piorar em pouco tempo, ou se nada for feito, a situação ela pode piorar rapidamente. Legal, legal. Se nada for feito, a situação vai... Perfeito. Então, aqui nós temos 5 pontos em tudo, tá? Então, eu tenho 5 vezes 5, 5, 10, 15, 20, 25. 25 vezes 5, 250. É isso? Opa, é isso mesmo, né? Não, 25. Espera um pouquinho. 5 vezes 5, 5, 10, 15, 20, 25. 25 vezes 5, 125. Isso, a Lígia colocou ali, ó. 125. Olha que interessante, gente. Olha que interessante. Vocês viram na hora que foi vocês trazendo os problemas, vocês viram onde está o problema dela? É o último. Agora vamos colocar o grau de prioridade. Como que é determinado o grau de prioridade? O que eu tenho maior pontuação, primeiro. Tá? Então, eu tenho aqui grau de prioridade. Primeiro, nós temos que resolver esse caso da insubordinação. Segundo, nós temos que resolver o caso do absenteísmo. Terceiro, eu tenho que resolver o caso do aumento do indicador de UPP. Quarto, nós temos que resolver o caso do turnover. E quinto, os conflitos. Observa que quando você começa a trazer a equipe
para corrigir uma insubordinação, quando você começa a criar estratégias para criar uma não conformidade, aí a equipe pode ser que esteja olhando o seguinte: poxa vida, o indicador de úlcera aí, ó, o indicador de feridas elevando-se, e eles lá fazendo reunião com a equipe só porque fulano fez tal coisa ou fez tal coisa. Ou, Elaine, pelo amor de Deus, né, Elaine? Olha o turnover, olha a rotatividade de profissional que está tendo, e você está olhando a insubordinação só porque a pessoa falou ou fez tal coisa. Então, o olhar da equipe é um. O olhar da gestão, da coordenação, da supervisão é outro. Então, quando forem falar para a Márcia, por que a Márcia hoje está trabalhando para resolver esses problemas de insubordinação que nós estamos tendo dentro da unidade, ela vai colocar no relatório dela o seguinte: de acordo com a matriz Gucci, realizada pelos gestores Amarilis, Elaine, Giovana, Laércio, Kelaine, Kaline, foi definido os critérios de resolução e prioridades dos itens abaixo. Ou seja, você tem ali uma ferramenta em que mostra que a decisão de vamos corrigir essa insubordinação não partiu da Márcia. A decisão de corrigir essa insubordinação não partiu da Kelaine, da Kaline, não partiu da Elaine, não. Partiu de um instrumento onde, vocês viram, a Liz, ela compartilhou um ponto de vista. A Kaline escreveu e trouxe um ponto de vista. A própria Márcia trouxe um ponto de vista. Entende? Então, foi uma reunião de pontos de vista aonde nós chegamos dentro de um determinado consenso. Isso é importante, pessoal. Essa ferramenta é importante porque ela te ajuda no destrinchar de uma tomada de decisão. Meu Deus, o que eu vou fazer primeiro? Meu Deus, eu estou tendo uma demanda que foi trazida pela Márcia, eu estou tendo uma demanda que foi trazida pelo Laércio, eu tenho uma demanda que foi trazida pela Liz, agora a Kaline que está trazendo a demanda da unidade de terapia, e eu estou ficando maluco com o que eu faço primeiro. Não se fica maluco. Você vai pegar e colocar tudo dentro de uma matriz, e aí é aquele lance, ó, tenha o critério de avaliação na mão, uma folha, e do outro lado você vai ter uma folha em branco, onde você vai fazer os seus rabiscos para que você possa ter ali a concretização da sua prioridade. Ok? Tá? Não é legal essa ferramenta? É muito legal, porque você faz com o time. Você faz com as pessoas. Gente, de uns tempos para cá, eu estou usando algumas ferramentas até com as minhas filhas, para que elas possam enxergar algumas coisas, para que elas possam ver se faz sentido ou não faz sentido. Por exemplo, a minha mais nova vai fazer aniversário em abril. Eu não gosto de dar presente, eu gosto de dar viagem, eu gosto de dar passeio, eu gosto de gerar memórias afetivas. Eu não gosto muito de dar presente, mas acaba dando, né? O que a menorzinha fez? A menorzinha falou assim para mim: pai, exatamente, Kaline, há uma construção coletiva, e aí você desenvolve a competência relacional. Você faz com que cada um traga o seu ponto de vista. O ponto de vista do Laércio, ele não é o maior. O ponto de vista da Elaine não é o maior. O ponto de vista da Liz não é o maior. Mas é que o meu ponto de vista, junto com o da Elaine, junto com o da Liz, ele constrói, né? Aí, olha que interessante. Eu perguntei assim para minha filha. Eu falei: filha, seu aniversário está chegando, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você quer ganhar? Ela falou: ai, pai, eu queria ganhar... Eu estou em dúvida. Eu falei: o quê? De um celular ou de uma bebê reborn. Porque ela já tem uma menina, bebê reborn, aí é um menino, bebê reborn. Falei: entendi. Falei: tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Aí eu venho na provocação. Entre o show da Ana Castela, o celular, uma viagem para um parque aquático ou a bebê reborn, qual que você quer? Viram? Para que ela possa entender o seguinte: ela achou que bebê reborn era a prioridade dela. Aí ela foi e falou: o show da Ana Castela.
Ah, então entre bebê reborn, ela falou show da Ana Castela, né? Entre o bebê reborn e uma viagem para o parque aquático. A ela, o bebê reborn. Então o bebê reborn ou o show da Ana Castela? A ela, o bebê reborn. Mas quando terminou tudo as perguntas, ela falou assim: mas pai, bem que podia fazer assim, né? Você me dá bebê reborn e eu levo ela para o show da Ana Castela. Entende? Espertinha, né? Espertinha. Mas eu preciso definir com elas o que é prioridade, o que faz sentido para ela. Então, na nossa unidade, gente, o que faz sentido para nós é isso aqui, ó. Primeiro lugar, insubordinação. Até porque a própria Márcia falou, a insubordinação pode acarretar em problemas ao paciente, certo? Segundo lugar, o absenteísmo. A falta de funcionário faz, olha que interessante, a falta de funcionário pode comprometer o quê? A nossa assistência. E a falta de funcionário pode ser o elemento que está trazendo um alto turnover para nós, uma alta rotatividade. Terceiro lugar, um alto índice de úlcera, de lesões, de feridas dentro da unidade. Quarto lugar, o turnover. Quinto lugar, conflito. Então, nós vamos resolvendo de acordo com as nossas necessidades, de acordo com as nossas prioridades. Ok? Tudo bem? Fechou aqui essa? Tá? Muito bem. Agora, pessoal, nós vamos para uma outra chamada de 5W2Hs. Tá? 5W2Hs. Márcia, você mora na sua casa com quantas pessoas? Você poderia falar? Você e mais quantas? Somos em 3, eu, meu esposo e a minha filha. Legal. Quantos anos tem sua filha? 34. 34? Sim. Legal. Ô Liz, moram quantas pessoas na sua casa? Você com mais quantas? Eu, meu marido e meus filhos. Quantos filhos são? 2. 2. Qual a idade? Um menino de 13 e uma menina de 10. Então, vocês moram em 4. Então, na sua casa moram mais pessoas que na casa da Márcia. Tem alguém que mora numa casa com mais de 4 pessoas? Mais de 4? Porque a Márcia é 3. A Liz é 4. A Aline é 11? Não, gente, espera um pouquinho. É 11? Ah, não, é um N. Eu com menos de 4 anos, essa criaturinha aqui, ó. Ah, tá. Você, esse É pichu. eu, meu marido e a Safira, que é uma Shih Tzu. Ai, que lindo, que lindo. Então, legal. Então, aqui a Liz ganhou, ela mora 4 pessoas. Então, vamos imaginar que a Liz, ela pegou os 5W2Hs e sentou com eles para fazer aqui na casa dela. Ela falou o seguinte, gente, a gente precisa definir quem vai fazer as coisas. Tá? Então, a metodologia 5W2H, se vocês observarem, o 5W começa com algumas perguntas. Tá? Para ficar fácil, vamos olhar aqui, ó. Tá? Então, o que tem que ser feito? Um exemplo na casa da Liz, lavar a louça. Legal, quem vai lavar a louça? Onde vai lavar a louça? Quando vai lavar? Por que vai lavar a louça? Quando vai lavar a louça? Como vai lavar a louça? E quanto aquilo vai gerar ou vai custar se ele não lavar? Entende? Aí depois, o que fazer? Jogar o lixo fora. Quem vai jogar o lixo fora? Onde vai jogar o lixo? Por que vai jogar o lixo? Quando vai jogar o lixo? Como vai jogar o lixo? E quanto pode custar aquilo se ele não jogar ou se ele cumprir, se ele jogar. Observe que se você faz isso na sua casa, você consegue dividir e você conseguiu ver que ficou com você os banheiros, né, e as compras. Tá? Ficou divididinho. Aí a Liz chegou em casa, a louça estava na pia. Ela foi lá na porta da geladeira e olhou e chamou o filho ou a filha. E ela quer o quê? Uma justificativa. Então, o que a Liz poderia ter criado aqui? Ela poderia ter criado uma coluna aqui atrás, ó, escrito observação. Para quê? Observações por que o funcionário não fez aquela atividade. Ele faltou,
ele teve uma demanda dentro de um outro setor. O que aconteceu que você não fez essa demanda? Tá? Então, 5W2H, ela permite você fazer isso. Bom, então vamos levar para o hospital agora. O que tem que ser feito? Implantar a comissão de sistematização da assistência de enfermagem. Quem vai fazer isso? A educação permanente e os gestores da instituição. Onde vai se fazer isso? No Hospital Nossa Senhora Luzia, na unidade de clínica médica. Ou na unidade de pronto atendimento. Ou na unidade, tem que ser determinado aonde vai ser feito. Por que vai ser feito isso? Aí você tem que justificar para ter mais assertividade no cuidado, para diminuir o custo, para melhorar o fluxo de trabalho, para facilitar o processo de trabalho, você tem que criar a justificativa. Quando vai ser feito isso? De tal mês a tal mês de tal ano. Observe, gente. Não estou falando quando vai ser feito a SAI. Quando vai ser feito, elaborado, criado a comissão de SAI. Diferente, tá? Como que vai ser feito isso? Aí você pode colocar de acordo com a norma regulamentadora, de acordo com a diretriz do Corém-Cofém, de acordo com a norma X, a norma Y, entende? Você pode ali fazer uma menção ao que a pessoa que ficou responsável, ela deve buscar, aonde ela precisa buscar aquele material, de que forma que ela tem que buscar aquele material, tá? Agora, olha que interessante, quanto vai custar isso? Agora, presta atenção. A Erlaine me fez uma pergunta. Ela falou assim, Laércio, onde eu trabalho, nós já temos uma comissão, que é uma comissão que cria outras comissões. Por que eu estou perguntando isso? Porque não, eles já recebem para eles criarem comissões. Então, não tem o que eu pagar para eles. Legal, então ela pode aqui colocar quanto tempo. Quanto tempo vai ser gasto por dia, por semana, para ser construído a comissão. Então, um exemplo. Nós nos encontramos toda semana, 2 horas por semana, no final do mês, 8 horas, certo? Então, aqui, o quanto custa, digamos que nós somos gerentes de unidades do mesmo lugar, ou de lugares diferentes, ou da mesma instituição, da mesma rede, e nós nos propusemos a fazer uma reunião de briefing toda semana, 2 horas por semana. Então, legal, o que nós colocamos aqui? Quanto tempo? Quanto? Nós colocamos tempo, 8 horas mês. Então, significa que durante um mês, nós vamos utilizar 2 horas, 8 horas por mês do nosso tempo para a criação dessa comissão. Tá? Agora, outro problema. O que fazer? Formar uma comissão de pele e curativos. Aí eu venho e coloco quem vai fazer, onde vai fazer, por que vai fazer, quando vai fazer, como vai fazer e quanto vai custar aquilo. Agora, tem algumas coisas, pessoal, que é uma nuance que quem não tem habilidade com essa ferramenta pode passar essa dificuldade. Exemplo. A Liz, ela colocou ali no lavar a louça, quando? Manhã, tarde e noite, ela colocou. Aí um dia, ela chegou do trabalho, era 18 horas. Tinha louça na pia. O filho dela, que é muito, muito bom de argumento, ela olhou e falou, o que é isso aqui? Louça na pia? A louça do almoço? Era para ter lavado já. Aí ele falou assim, mas à tarde, para mim, vai até às 19. Das 19 para frente é que vem noite. Faz sentido. Então, ela deveria colocar, então, o que ali no quando? Imediatamente após as refeições. Ou seja, tomou o café da manhã, o que acontece? Vai lavar a louça. Almoçou, vai lavar a louça. Jantou, vai lavar a louça.
Olha que interessante, gente. Eu fui compartilhei um material falando da ferramenta. Ótimo, Kaline. Perfeito, perfeito. Eu vi lá no grupo. Acabou de chegar aqui a mensagem. Eu me lembro, eu fui prestar uma consultoria num hospital. Olha que berrante isso, gente. O técnico de enfermagem, o paciente estava sob responsabilidade de um técnico de enfermagem. Aí o técnico foi, aferiu os sinais vitais, anotou no prontuário, beleza. A enfermeira está passando no corredor e viu o paciente prostrado, muito prostrado. Ela olhou aquilo e falou, meu Deus do céu. Aí ela foi lá, pegou o prontuário do paciente, foi na beira de leito, viu que o paciente estava com a temperatura de quase 42. Voltou lá no posto de enfermagem, preparou uma medicação, administrou a medicação no paciente e foi lá e chamou o técnico de enfermagem. Ô Luiz, um exemplo, tá? Não era Luiz. Luiz, o paciente, Laércio, tá com você? Sim, tá comigo. Você aferiu os sinais? Aferi e anotei. Você viu que ele está com quase 42 de temperatura? Aí ele falou, sim, eu anotei lá. Ué, mas e por que você não fez uma medicação? É porque não está prescrito para fazer. O que está prescrito é verificar e anotar sinais vitais. Aí, ele não deixou, olha que interessante, ele não deixou o raciocínio clínico falar mais alto. Gente, eu vou falar uma coisa, vocês podem ficar bravo comigo, mas foi o que eu falei para ela no dia. Ele não está errado. Por que ele não está errado? Porque você contou com uma linha de raciocínio dele. E nós não podemos contar com uma linha de raciocínio do outro. Você tem que ir lá e colocar, verificar, anotar, comunicar, ou verificar, anotar, medicar conforme... Entende? Você precisa especificar. E aí nós tivemos que fazer o quê? Mudar todo o processo para a prescrição de enfermagem. Na realidade, ela alegou com ele porque que ele não comunicou ela. Não foi nem que ele não medicou, que ele não comunicou. E aí ele falou, mas não está escrito pedindo para comunicar. Dá uma olhada aí no prontuário. E aí ela leu, estava verificar e anotar. Aí ela olhou para ele e falou assim, mas Luiz, pelo amor, tá lá, ó, 42 de temperatura. Aí ele falou, sim, mas você então que escreva, prescreva o cuidado, comunicar. Então, gente, o 5W2H, ele vem, é a mesma coisa, o filho da Liz olhou para ela e falou, mas o meu tarde vai até às 19. O meu noite começa às 20. Ele está errado? Não, não foi determinado. Entende? É a mesma coisa, gente, fazer, por exemplo, eu brinco com o meu contador, né? Tem lá um imposto de renda, né? Aí ele me manda mensagem, vai, 10 horas da noite. Laércio, imposto de renda. Eu falo, ué, mas não é até meia-noite? Eu falo, Laércio, pelo amor de Deus, não arrisca, né? Então, o 5W2H, o que é importante? Entender aqui no quando que você venha e especifique bem. Não deixar manhã, tarde e noite somente. É importante que você especifique o horário. É importante que você faça algum tipo de especificação, tá? Do mesmo modo, aqui, ó, criar um protocolo de catéteres. Quem vai criar esse protocolo? Aonde esse protocolo vai ser criado? Quando? Ou por que esse protocolo vai ser criado? Quando? Agora, observa aqui, pessoal, ó, observa aqui nessa coluna quem? Implantar a comissão de SAI. Viram que o nome da Márcia não aparece? Por quê? Porque não tem o nome da Márcia, não tem o nome da Giovana. Por que eu coloquei o nome do departamento ou do cargo? Pode falar, Elaine. Não, não está funcionando. Não tá... Eu não estou ouvindo. Vocês estão ouvindo ela? Não. Faz assim, Elaine. Sai e volta. Porque às vezes é isso. Eu vou esperar você falar.
porque é muito normal, pessoal, as pessoas não colocarem o nome. Eu vou explicar por que não se deve colocar o nome, tá? Vamos ver o que a Erlaine vai trazer para nós. Deve ter dado um bug no dela, por isso. Peraí. Oi, Erlaine, pode ligar agora. Pode falar. Não. Ué, vocês estão ouvindo? Não. Pode escrever. Então, é muito comum... Laércio, é errado colocar o nome? Não, não é errado, mas eu vou explicar por que não é legal colocar o nome. E aí vocês vão falar, faz sentido. Vamos ver o que a Erlaine vai escrever. A Giovana coloquei, achei que era melhor especificar o nome para direcionar a responsabilidade. Ah, legal, Gi. Presta atenção que você vai ver o porquê que não é legal colocar um nome. Tá? Por que não é legal colocar o nome? Já vou explicar. Ainda bem que a Erlaine está pelo computador, que se ela tivesse pelo celular, tadinha, para ela escrever... A Erlaine, se caso a pessoa faltar, não terão como falar que não fizeram, porque tal pessoa faltou. Exemplo, achei que fosse função de tal pessoa. Perfeito, Erlaine, parabéns. É isso aí. Viu, Gi? Por isso que eu não posso colocar seu nome. Por quê? Porque você é da educação permanente com a Kaline. Se eu coloco Giovana, a Kaline pode pegar e fazer o quê? A Kaline é folgada. Ela olha lá e fala assim, mas é que eu vi o nome da Gi. Mas você não sabe que a Gi está afastada porque ela está de licença maternidade? Mas tá o nome dela. Gente, eu já cheguei, presta atenção, vou até falar baixinho. Eu já cheguei em hospitais e eu pegar e falar assim, quem é a Kaline? A Kaline trabalhou aqui, vai fazer 3 anos. Ué, mas aqui nos documentos está o nome dela como responsável técnica. Entende? Chegar e falar assim, quem é a Giovana Alves? Giovana Alves não tem ninguém com esse nome. Não é possível. Mas já teve alguém? Teve, mas... Nossa, a Giovana fulana, quando que a Giovana trabalhou aqui? A Giovana trabalhou aqui na pandemia. Nos documentos tem o nome dela. Tem certeza que ela não está? E aí, gente, já teve situações, como aqui em São Paulo eu tenho bastante conhecimento com os lugares, já teve situações de eu conhecer a pessoa que está lá no carimbo e aí eu ligar para a pessoa, né? E a pessoa falar, você está de sacanagem? Aí eu falar assim, não, olha, então você entra em contato com eles. Aí ela falou, me manda uma foto do documento. Eu falei, não vou te mandar foto do documento. Eu vou fazer um relatório aqui para eles falando que eu gostaria de conversar com a pessoa tal, até porque eu preciso fazer um alinhamento de processos e eu preciso conversar com fulana. Menino, a menina passou pela pandemia, 2020 e 2021, e eu estava lá em 2023. E o pior, gente, não é isso. O pior é que o documento estava assinado. Entende? O documento estava assinado. A pessoa não está mais na instituição. Aí eu fiquei assim, no primeiro momento eu fiquei, será que ela não ganha ainda um valor para manter o nome, né? Mas só que quando eu entrei em contato com a pessoa, eu entrei em contato tipo assim, ô Liz, olhem uma prescrição que coloquei no grupo, muda os gestores também. Peraí. Deixa eu ver aqui, peraí. Para quem está acompanhando gravado, pessoal, se você não está no grupo, aí vocês viram, né? Aí ferra tudo, tá? Eu vou explicar as diferenças do 5W1H, 2Hs e 3Hs, tá? Pode falar, Kaline. Pode falar, querida. Oi, pessoal, boa noite. A pessoa liga e desliga a câmera, né? Vou falar rapidinho, então. Fica tranquila. Isso aí casa com o que o professor Laércio falou. Esses dias eu fui realizar uma visita de qualidade, né, em um paciente de atenção domiciliar, e eu sempre falei isso para os meus alunos, não é porque é técnico de enfermagem que você não vai pensar e desenvolver um raciocínio
crítico e clínico, né? Então, assim, você precisa saber o porquê de uma novalgina, de uma vancomicina, de um pantoprazol, porque o técnico de enfermagem, e dependendo do meio, na cultura que ele está inserido, ele tem uma tendência a ficar muito operacional. E olha que engraçado e que grave essa situação. Então, aqui no item 2 da prescrição, a gente tem cloreto de sódio, né? Para começar, é um medicamento de alta vigilância, é uma reposição de potássio, e aí só está descrito uma vez ao dia, né? Então, eu sou consultora na área de atenção domiciliar, né? Eu estou desenvolvendo aí uns projetos e eu tenho identificado muito isso, né? Esses gargalos nas prescrições. Então, é um copia e cola, e se eu não tenho um profissional que tem um conhecimento, né? Ele acaba executando. Então, é uma reposição de potássio que está lá uma vez ao dia, ou uma vez ao dia não existe. Eu preciso ter um tempo contínuo de infusão, né? De preferência até especificar o catéter, porque NaCl é 20%, porque é um medicamento irritante, enfim. Então, isso é uma das prescrições, tá? Depois, se o professor permitir, eu posso divulgar algumas coisas com vocês para a gente ir discutindo. Eu não sei a realidade de São Paulo, mas aqui em Brasília a gente tem uma fragilidade muito grande na parte da atenção domiciliar. Então, é exatamente isso. Então, traz para a gente a importância de construir com os pares, a farmácia, a gestão, mas de fazer uma prescrição que ela seja mais detalhada, e mesmo assim ainda trabalhar isso com a equipe. Porque parte do pressuposto, poxa, mas o cara está com epilepsia, quase convulsionando, um técnico de enfermagem não aprende, né, uma temperatura basal, o que seria, mas, gente, infelizmente não. Então, o que eu deixo para vocês? O óbvio precisa ser dito. É isso mesmo, Kaline, parabéns, viu? Obrigado. É isso, pessoal. Por isso que eu falo para vocês. Vocês precisam estar nos grupos com a gente, porque, olha só, a Kaline está lá em Brasília, a Liz está em Goiânia, a Erlaine está em São Paulo, Erlaine? São Paulo. A Márcia, você está onde? Eu estou em Florianópolis, Santa Catarina. Florianópolis, Santa Catarina. Gi, você está por onde? Bebedouro, São Paulo, viu? Então vocês acabam, já te dou a palavra, tá, Alice? Vocês acabam estando com pessoas e profissionais de muita competência e que trazem visões para nós, entende? Vocês viram a visão da Gi, aí veio a visão da Erlaine, aí vem a visão da Kaline, e isso, gente, nós construímos. Nós vamos construindo ali pontos de vista, e aí quando você vai montar uma ferramenta, ou montar algo, alguém chega e fala assim, por que você não colocou o nome da Márcia? Por que você colocou a educação permanente? E aí você vai e fala assim, mas é o correto eu colocar. Porque, independente de quem estiver respondendo pela educação permanente, a educação permanente ela vai entregar essa demanda. Porque senão fica muito comum, muito fácil. Eu coloco para a Erlaine, e aí a Erlaine pede o apoio da unidade X ou Y, mas eles não querem nem saber, porque é o nome da Erlaine que está lá. Agora, quando eu coloco unidade de terapia intensiva, quando eu coloco centro cirúrgico, quando eu coloco CCIH, acaba se tornando ali um processo de pertencimento, tá? Pode falar, Liz. Olha só o quanto é importante uma ferramenta dessa e esses exemplos, né, que as colegas trazem, porque você tem que colocar o óbvio, chega a ser bizarro, sério, chega a ser bizarro, porque a pessoa, ela usa de artimanhas do que está escrito ali para se beneficiar, isso é absurdo. Ou seja, colocando até uma vida em risco. Sim, porque assim, por favor, pelo amor de Deus, quem que não sabe que uma febre acima de 40 graus é um risco iminente para o paciente? Entendeu? Né? E simplesmente ele só anotar, porque está escrito aqui que eu tinha que anotar? Poxa vida. Liz, mas você lembra que, se eu não me engano, foi você que trouxe uma demanda de um problema que você teve com uma profissional, lembra? Que ela ocultou uma determinada conduta, não é? Então, observa, é comum, entende? Ou seja, o normal, ele não é legal. O normal, ele é ilegal. Eu não posso acreditar que é normal, é a mesma coisa, né? Ai, você viu, agora tá na onda, todo mundo trair, virou normal trair o marido, trair a esposa. Não.
o normal não é legal. Ele é ilegal. A gente não pode pensar, ai, agora tá na onda, né? Marido batendo em mulher, homem batendo em mulher. Ficou normal. Não. O normal, ele não é legal. A gente precisa entender a ilegalidade do processo. Entende? Então, por isso que uma ferramenta, ela traz evidências. Essa ferramenta traz evidências. Hoje, sabe o que aconteceu? O aluno do curso de medicina, ele veio, aconteceu uma situação e ele falou assim, professor, ele me trouxe 2 folhas soltas, só grudadas por um clips. Falou, olha, eu fiz essa capa aqui, é uma lista de presença. Só para que, como eu estou fazendo disciplinas em turmas diferentes, eu estou agora no 4º ano, aí amanhã eu faço lá no 2º ano, aí eu quero só para, o senhor assina, só para eu ter a garantia só para eu ter o controle que eu fiz a aula com o senhor. Falei, entendi. Falei, olha, fulano, o nome dele é até o nome de um cantor. Falei, olha, fulano, eu não vou assinar, querido, porque primeiro que é um documento não oficial da instituição, tá? Se a coordenação nos orientar por e-mail a assinatura, eu assino. Segundo, que nenhum professor vai assinar. Por quê? Porque você está fazendo um documento para mim, onde a minha assinatura está solta. Você não escreve nada. Você está escrevendo numa folha, que é essa folha capa, e você pode escrever, por exemplo, assim, olha, todas as propriedades do Laércio, do João, da Maria, estão sendo passadas os direitos para fulano de tal, portador de... Você faz, vide assinaturas em anexo. Aí ele olhou e falou, é verdade, né, professor? Eu falei, querido. Então, procura a coordenação, faz uma oficialização do processo, porque fica melhor. Esse extraoficial, ou seja, essa informalidade, ela pode me comprometer e te comprometer. Aí ele falou, perfeito, professor. Aí ele rasgou o papel, porque ele não tinha pensado nisso. Então, assim, olha que interessante. É óbvio. Então, ele nunca fez uma ata que sabe que não pode pular linha? Entende? Provavelmente não. A Márcia, acho que não estou no grupo no qual foi enviada a prescrição. Márcia, você não tá? Espera um pouquinho só, deixa eu ver. Se você não tiver, eu vou te colocar agora. Espera um pouquinho. Eu tenho você aqui. É Márcia, deixa eu pegar o sobrenome. Stein. Professor, me coloca também, por gentileza. Eu não Você também não tá? Mentira. É a Marilis da Silva? Da Silva Lima. Da Silva, então é essa aqui, ó. Então, aí eu vou encaminhar novamente, espera aí. Foi um convite para você, Liz. Aceita o convite. Vê se chegou. Aí, a Liz entrando no grupo, eu reenvio o que a Kaline mandou, tá? Fique tranquilos, tá? Então, viram que legal? Quando a gente traz essas ideias aqui. Agora, olha que interessante. Eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é o 5W, 2Hs, certo? Qual a diferença do 5W 2Hs para o 5W 1H? Olha bem essa planilha. Então, eu tenho a coluna do o que fazer, quem vai fazer, onde, porquê, quando, como e quanto vai custar, tá? O 5W 1H, o que ele muda? Eu tenho só o como. Ou seja, eu não entro com valores. Então, eu tenho aqui, ó, primeiro W, o segundo W, o terceiro W, o quarto W, o quinto W e um H. Então, o 5W2Hs, ele é o mais usual. Utiliza-se mais o 5W2Hs. Por quê? Porque você pode atribuir na última coluna o quanto de tempo pode se gastar, quanto de tempo vai ser despendido para aquela atividade. Ou, por exemplo, vou voltar lá no 5W2Hs, tá? Voltando aqui, ó. Digamos que formar uma comissão de cuidados paliativos, tá? Quanto vai custar isso? Aí, a Márcia falou o seguinte, olha, Laércio, nós vamos precisar trazer alguém para
para poder treinar a equipe sobre o que é cuidados paliativos, o objetivo dos cuidados paliativos. Então, esse treinamento ele vai ter um custo para nós. Eu tenho que pagar. Então, aí a gente pode colocar ali quanto custa. Tá? Então, o 5W... Agora, Laércio, o 5W3Hs. O que o 5W3Hs ele tem? Então, o 5W2Hs é essa. O 5W1H vem até o como. E o 5W3Hs, essa coluna aqui, ela vem a coluna de consequências. Quais são as consequências? Por exemplo, a Erlaine está fazendo um curso. Não posso pensar que só são consequências positivas o curso. Eu posso entender que ela vai aprender algumas coisas e ela vai ficar revoltada em ver que lá onde ela trabalha não dá para implantar. Por que não dá? Porque eles não querem, porque eles acreditam que vai gerar mais responsabilidade, porque eles acreditam que tem que pagar isso ou aquilo, por N motivos. Por N motivos. Entende? Então, um curso, quando você faz um curso, quando você traz, por exemplo, uma ONA para uma instituição, geram consequências. Consequências que não são sempre consequências positivas. Eu posso trazer consequências negativas. Exemplo. Você pega um hospital e você treina 30 pessoas sobre liderança. Gente, você concorda que os gestores do hospital, eles vão ser meio que cobrados por aqueles que passaram por um treinamento de liderança? Eles vão ter uma mentalidade diferente. Eles vão meio que bater ali de frente, vão se posicionar de uma forma completamente diferente. Então, quando eu falo das consequências negativas, eu não estou falando que é negativo para a pessoa. É negativo para algumas pessoas. Então, eu vou falar uma coisa para vocês, que é a seguinte. Quando você faz um curso, independente com o Laércio, com qualquer pessoa, você está comprando um acesso. Você vai acessar novos conhecimentos. Você acessa uma nova perspectiva. Você acessa um novo ponto de vista. E você acessa também em você algumas outras novas condutas. Concorda? Você se posiciona de uma forma diferente, você traz um mapa mental sobre aquela situação, sobre aquele cenário, sobre aquela instituição, de uma forma diferente. Você não é a mesma pessoa. Tá? Não adianta falar que você é a mesma pessoa, porque você não é a mesma pessoa. Tá bom? Então, o 5W... Aqui está o 5W2Hs, eu vou voltar um slide só para vocês entenderem o que significa cada W, tá? Então, o 5W2Hs, eu tenho aqui ó, o primeiro W, eu tenho aqui o segundo W, eu tenho aqui o terceiro W, eu tenho aqui o quarto W, eu tenho aqui o quinto W, aí eu tenho aqui o primeiro 1H e eu tenho aqui o segundo 2Hs, tá? Então, 5W, 2Hs, 1H ou 3Hs, nada mais é do que uma forma, uma ferramenta extraordinária para você dividir o que tem que ser feito e todo mundo vai ter a condição de ver. Mas, Laércio, você fez o exemplo da casa da Liz e você colocou o nome de pessoas. É claro. Porque ela não tem, por exemplo, uma família inteira, madrinha, tio, vô, filho, primo. Não, ela tem 4 pessoas apenas, entendeu? Por isso que eu coloquei o nome das pessoas. Agora, dentro de uma empresa, eu coloco o nome do departamento. Eu posso colocar o nome de uma unidade. Então, por exemplo, a Márcia é UTI, é intensivista. A Erlaine é emergencista. A Kaline da educação permanente. A Giovana da maternidade. A Liz do centro cirúrgico. Quando eu coloco lá Márcia, aí a Márcia sai de férias. Será que a turma da UTI vai se mexer? Entendeu? Então eu coloco lá unidade de terapia intensiva. E aí eles vão olhar o 5W2Hs, ou seja, vão olhar aquele quadro e eles vão ter ali a noção, a plenitude sobre o que tem que ser feito. E nós vamos precisar fazer, porque eu, Laércio, eu vou cobrar. Então, eu, Laércio, trabalho muito com ferramentas, porque as ferramentas, gente, são usuais. Elas são muito visuais.
Você consegue enxergar sobre o que tem que ser feito. E, ó, preste atenção, anotem aí. Façam gestão à vista. O que é gestão à vista? Eu já trabalhei numa empresa em BH que nós fazíamos tudo que tinha que escrever, a gente escrevia no vidro. Gestão à vista, gente, é onde todo mundo vê o que está acontecendo. Então, não tem esse lance de, ai, Laércio, não coloca que a minha unidade não entregou o relatório, não. Não, eu vou colocar a unidade de centro cirúrgico não entregou o relatório. Ai, mas vai me queimar. Então, entrega. Da próxima vez aí não te queima. E eu ainda coloco assim, os de verde e os de vermelho. Laércio, mas não é expor demais os funcionários? Mas eu não estou colocando o nome de ninguém. Eu estou colocando o nome da unidade. Justamente por quê? Porque nós já tivemos vários processos judiciais, porque o funcionário ele ia lá e tirava uma foto e ele colocava que nós expunhamos ele. Então, para não ter esse problema de exposição, o que você faz? Você não coloca o nome do funcionário, você coloca o setor do funcionário. E gestão à vista, por que gestão à vista? Porque todo mundo, a Erlaine, a Kaline, a Giovana, a Lu, a Liz, vai saber que o Laércio não entregou o relatório, mas não é o Laércio, é a minha unidade. Então, a clínica médica, ela não entregou o relatório. A clínica médica, ela não cumpriu o protocolo. A clínica médica não está fazendo as metas de segurança. E gestão à vista, gente, até para indicadores é positivo. Quando você coloca lá os indicadores, os números, para que todo mundo entenda o que está acontecendo dentro da instituição. Então, assim, uma coisa é você expor as unidades. Outra coisa é você chegar e falar assim, pessoal, por causa da Erlaine, vocês não vão conseguir receber a bonificação na qual estava programada, tá? Isso é expor. Aí eu estou fazendo assédio. Entende? Isso é assédio. Agora, se você chegar e colocar lá a unidade na qual não entregou os relatórios, é a unidade que não entregou os relatórios. Eu não estou falando que foi em decorrência de uma ou de outra pessoa. Tudo bem? Tudo bem? Gostaram dessa ferramenta? Gostaram? Legal, não é? E aí depois eu vou recompartilhar lá o que a Kaline colocou. Oi, Márcia, gostou, né? Perfeito, ótimo. Agora nós vamos para uma outra, pessoal, que é chamada de método ou matriz SMART. Tá? Matriz SMART. O que significa SMART? Ela vem do inglês. Tá? É uma matriz em que você tem que especificar, ou seja, o E ele vem de específico, né? O M ele vem de mensuração, eu preciso mensurar, eu preciso entender que essas atividades eu consigo acompanhar, medir elas, tá? O A do SMART vem de ser alcançável, o R de ser relevante e quanto eu tenho de tempo para fazer aquela atividade, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Presta atenção. Vou pegar a Erlaine, que está com a câmera aberta. Erlaine, pode responder por chat, tá? Você quer... Eu vi que você tem uma criança pequena, né? Você quer ser mãe de novo? Pela cara, ela vai falar não. Não. Ô, Giovana, você quer ser mãe? Vou ao banheiro, a Kaline. Tá bom, olha lá. A Kaline correu. Correu, Kaline. Legal. Olha lá. Então, vamos usar aqui a Gi como exemplo, tá? A Gi foi específica com a gente? Ela não foi específica. Futuramente não é especificidade. Quando futuramente, Gi? Essa ferramenta, ela pede especificidade. 2035. Legal. Ela foi específica, pessoal? Não. Que mês de 2035? Então, que mês de 2035? Em março. Em março você quer fazer ou você quer ter o bebê? Ter. Observa, gente. A matriz SMART é uma ferramenta na qual você vai ter que, primeiro, especificar muito bem o que a pessoa está te trazendo. Essa ferramenta ela é muito boa
para você, por exemplo, prestar consultoria. Essa ferramenta é muito boa quando você é da educação permanente, eles vêm te pedir um treinamento. Essa ferramenta é muito boa quando eles querem que você compre um determinado produto, tá? Muito bem. Gi, continua aqui comigo. Agora, como que eu, Laércio, vou conseguir mensurar que você vai engravidar mesmo em março? Como que você pode me dar provas que você vai engravidar em março? E aí? Ou que você, contando 9 meses antes de março, que você ficou grávida? Exames, legal, mensuração, eu consigo acompanhar por exame. Então, o exame que ela vai me mostrar, ela pode me mostrar tanto o exame de farmácia, quanto ela pode me fazer um beta-HCG. Concordam? Então, é mensurável, eu consigo, através do exame, mensurar. Muito bem. Agora, olha que interessante, pessoal. É melhor que eu leve ela para fazer esse exame, não é? Porque ela pode pegar o xixi de alguém e ela pode me ludibriar, não é assim? Terá que engravidar em julho de 2034. A Márcia já fez a conta e nós já estamos torcendo por você, Gi, tá bom? Então, olha só, mensuração. Nós vamos ter que, a partir de março, fevereiro, começar a levar ela para fazer os exames. Muito bem. É alcançável? Quantos anos você tem hoje, Gi? 24. Então, é alcançável. Dá para fazer uns 10 filhos. Legal. Perfeito. É alcançável. Então, a gente coloca aqui como sim, é alcançável. Agora, é relevante para você ser mãe? É relevante para você? Sim. Então, é relevante. E já foi determinado aqui o tempo, nós já calculamos o tempo, tá? Então, a Meta Smart, ela é uma ferramenta de perguntas, ela é uma ferramenta de apontamento, ela é uma ferramenta que te traz a condição de ter isso que eu vou mostrar para vocês, ó. Por exemplo, dentro do específico, o objetivo, ele deve ser muito especificado, tá? E ele deve ser facilmente entendido por qualquer pessoa. Exemplo, pretendo minimizar o evento adverso X ou eu quero minimizar a taxa de absenteísmo. Qual deles você consegue facilmente entender o que eu estou propondo? É uma pergunta, certo? Se você respondeu nenhum dos dois, pois minimizar em quanto? Eu tenho que ter uma referência. Então, um gestor, ele não entende assim, ó. Digamos que a Irlane fala assim, ó, se você me contratar, eu vou reduzir a sua taxa de absenteísmo. Isso para mim não é nada. Porque a Márcia chegou e falou assim, Laércio, se você me contratar, hoje a sua taxa de absenteísmo, pelo que eu pesquisei, é de 35%. Eu vou te trazer até 12%. Olha, ela foi muito específica. Imagina a Giovana falando assim para mim, ó. Eu quero engravidar. Isso, Liz, não pode ser genérico. Imagina a Giovana falando, eu quero engravidar do meu atual namorado, quero ter uma filha em 2034, em março. Olha isso, gente. Meu Deus do céu, ela especificou, porque nós não perguntamos para ela, né, se ela quer engravidar do atual. Ela poderia falar que ela quer engravidar, mas não é do atual. Não sei. Não foi especificado. Ficou uma brecha aí. Vocês concordam comigo? Olha, outra coisa. Nós nem perguntamos para ela se ela namora, se ela é casada. Ou nós nem perguntamos para ela se ela quer engravidar com a pessoa e ficar com essa pessoa. Tem pessoas que falam assim, ó, eu quero ter um filho. Não sei se da minha barriga ou se de barriga de aluguel, mas eu quero ter um filho. Tá? Então, específico, ou seja, a primeira etapa dessa ferramenta, você tem que especificar o que você quer. Especificar. É igual quando você vai pedir algo para Deus. Você quer um carro? Peça até a cor do carro, a marca do carro. Peça tudo, deixa direitinho, para que Deus vá e faça um negócio, um trem direitinho. Entende? Você que está procurando um namorado ou uma namorada, peça direitinho.
Se você, de repente, deixou alguma coisa sem pedir, pode ser que Deus mande, aí você fala, Jesus, esqueci de falar. Eu queria uma pessoa rica. Ai, meu Deus do céu, mandou esse traste para mim. Mas tudo bem, entende? Porque você não especificou. A culpa é sua, tá? Agora, mensurável, que tem uma medida. Ou seja, como que você vai saber avaliar se aquele objetivo foi alcançado ou não? Exemplo. Se o objetivo for minimizar o evento adverso X, o M deverá ser a referência do quanto pretende alcançar. Por que M? É o M da ferramenta, do SMART. Nós falamos o S é o objetivo, agora nós estamos no M. Então, vamos lá. Se o objetivo é minimizar o evento adverso, o mensurável deve ser o quê? O quanto. Eu tenho que ter um valor de referência. Eu tenho que ter uma base de referência. Gente, é tão interessante, né? Quando a mulher está brigando com o marido, a mulher ela usa a ferramenta SMART. Ela fala assim, eu saí da casa do meu pai comendo arroz e feijão. Eu não vou comer arroz e feijão nessa casa aqui, não. Eu casei para comer outra coisa. Ou seja, ela dá um valor de referência. Eu saí comendo arroz e feijão. Eu não quero continuar comendo arroz e feijão. Ela deu uma referência. Entende? Então, a mesma coisa. Quando você vai cobrar, exigir, dentro da meta SMART, eu preciso trazer um valor de referência. Tá? Então, o M é você dar o valor de referência. Depois, o A, ele vem de atingível. Gente, presta atenção. Eu já recebi propostas de instituições, em uma época de janeiro, fevereiro, falar que gostaria de capacitar a empresa para receber ONA no máximo até julho. Gente, tá doido. Ou seja, é atingível? Não é. Não é atingível. Então, você pode até colocar uma meta X ousada, só que você tem que ver o que você tem de equipe. Você tem recurso para aquilo? Entende? É alcançável aquilo? Eu vou dar um exemplo para você, gente. Vou dar um exemplo. Tem gente que reclama do IPVA do carro que ela tem atual. Aí a pessoa fala assim, ai, meu sonho é comprar um helicóptero. E eu quero ver se eu compro esse ano ainda. Gente, ela está reclamando que não pagou o Corém. Como que ela quer comprar um helicóptero? Não é atingível. Não é alcançável. Eu posso fazer ter uma meta, por exemplo, vamos pensar um exemplo. Alguém aqui faz atividade física? Alguém aqui faz atividade física? A Giovana colocou que sim, a Márcia colocou eu. Vamos imaginar que vocês coloquem assim, ó, eu quero emagrecer até dezembro 15 quilos. Você tem que ter uma disciplina enorme. Porque 15 quilos, gente, é muita coisa. Eu vejo como muito. Dá mais do que 1 quilo por mês. Entende? Dá mais do que 15 quilos por mês. Agora, quase impossível, a Márcia colocou. Agora, por exemplo, Márcia, eu quero chegar até dezembro, que é a formatura da minha filha, eu quero ter 3 quilos a menos, porque para me caber no vestido. Beleza. Beleza, é alcançável. É atingível. Entende? Eu quero emagrecer 5 quilos até dezembro. Legal. É alcançável, é atingível. Entende? Agora, 15 quilos... e aí chega a ser até humano, desumano, né? Impossível, tá? Então, o A, ele vem de alcançável, é atingível. O objetivo, ele pode ser ousado, mas dentro de uma realidade da empresa. Por exemplo, a instituição na qual estava querendo fazer isso, eles tinham várias falhas de processos. Eles queriam ONA 1. ONA 1 é estrutura. A ONA 2 é processos, ONA 1 é estrutura, eles tinham vários problemas. Então, nós não iríamos conseguir. Então, o que eu tenho que pensar, Laércio? Eu tenho que pensar em 12 meses à frente. Eu pegando hoje para preparar a empresa 12 meses à frente. Porque aí eu preparo toda a instituição, entende? Dentro dos processos que a ONA vai fazer a validação, até para que eu não abra nenhum TAC, que é um termo de ajuste de conduta, eu não vou abrir nada. Eu vou receber a aprovação ali direto, tá? Depois, relevância. Espera um pouquinho.
Olha só que interessante. A Elaine foi comprar roupa com o marido, para criança. O marido dela comprou um tênis para criança quando ela tiver 9 anos. Ô, gente. Não. O filho é bebê. Tem que comprar roupinha de bebê. Ah, mas eu já estou preparando, já estava na promoção, esse conjuntinho aqui, mas, gente, não é relevante. Não é relevante. Então, vou dar um exemplo para vocês, gente. Agora está chovendo bastante dentro de alguns municípios. Está chovendo bastante. E aí, a Secretaria de Saúde começa a querer acabar com a enchente para acabar com a leptospirose. Mas se eu quero acabar com a leptospirose, eu preciso acabar com o rato. Porque a Leptospiras interrogans é a bactéria que está dentro do rim do rato. Então, eu preciso fazer uma desratização. Eu não preciso fazer nada voltado, obras voltadas para acabar com a enchente. Se o objetivo é diminuir a leptospirose. Observa? Então, não tem relevância. Se o meu objetivo é acabar com a leptospirose, o que é relevante? Desratizar. Entende? Se o objetivo é eu trazer ONA, agora eu tenho que treinar a equipe, eu tenho que melhorar os processos. Então eu tenho que investir na onde? Na gestão, na qualificação. Pessoal, vocês sabem qual é dentro de um hospital o departamento, a unidade mais importante? A mais importante? Tirando gestão, tirando financeiro, a CME, a Liz colocou. Qual é o mais importante? O departamento, o setor mais importante? A Liz colocou que é a CME. E aí, Elaine, Gi, Márcia, Kaline, financeiro ou administrativo? Tirando estes, tá? Tirando estes, porque esses são importantes, claro. Mas eu acredito até que o que eu vou falar, ele é até mais importante do que esse. Tá? Mas ela já colocou o dela. Serviço de controle de infecção. Mais uma pessoa apenas. Vai, Erlane, você. A Márcia colocou centro cirúrgico. Vamos ver o que a Erlane vai colocar. Estou pensando. 1, 3, 2, 3. Não vai chutar? A educação permanente. Sabe por quê? Porque sem educação permanente, eles não vão trabalhar bem na CME. Se eu não tenho uma educação permanente, eu não tenho uma educação financeira e administrativa. Quando eu falo na educação permanente, é ter uma educação que qualifique todos os setores, todas as unidades. Hoje a gente tem uma educação permanente voltada para a enfermagem. Mas a gente não tem uma educação permanente voltada, por exemplo, para os médicos. Deveria. Nós não temos uma educação permanente voltada para a equipe multi. Deveria. Você já percebeu quando tem os eventos na saúde, quem vai? Enfermagem. E todos deveriam. Olha só aqui, ó. Eu tenho a Liz, que é enfermeira. A Erlaine é enfermeira. A Gi é enfermeira. Igual a profissão mais importante, o professor. É isso, Erlaine. Porque quando eu tenho um professor, eu tenho um educador, esse educador ele vai transformar outras pessoas. Se eu tenho um centro cirúrgico, legal. Um centro cirúrgico tecnológico, legal. Mas quem é que vai treinar a equipe para usar a tecnologia? Quem é que vai qualificar, por exemplo, a inteligência artificial chegando agora, cirurgias robóticas? Eu preciso ter alguém para treinar essas pessoas para receber a tecnologia a todo momento. Então, eu preciso ter o quê? A educação permanente. Então, é muito relevante ter a educação permanente. Tá? E aí, por último, e não menos importante,
O tempo. Gente, eu adoro ver motoboy trabalhando. O motoboy sabe trabalhar muito bem o tempo. O motoboy sabe trabalhar o tempo. O motoboy, ele consegue pegar uma diversidade de encomendas e ele sabe qual ele vai começar primeiro. Em qual ele vai primeiro e depois ele vem passando nas demais. Ele consegue fazer o quê? Um fluxograma. E aí você pergunta, mas por que você está indo no mais longe primeiro? Aí ele fala, porque se eu deixar por último, eu pego o trânsito na volta, porque é o horário de saída do trabalho. Então ele está pensando no quê? Tempo versus fluxo. Então, o tempo, dentro dessa ferramenta, ela fecha, né, com o tempo aqui, ó. Sempre tem que entender que você precisa, por exemplo, ó, eu preciso de um relatório de vocês. Vocês podem me entregar até dia 10 de março. Gente, acredite. Não é 10 de março o meu tempo com os meus superiores. Eu tenho pelo menos aí 5 dias. Por que 5 dias? Porque eu não vou ficar na mão da Liz. Eu não vou ficar na mão da Márcia. A Márcia pegou e chegou no dia 10 e falou, Laércio do céu, meu computador não está funcionando. Só vou poder entregar amanhã. Entendeu? Eu tenho que calcular, eu tenho que ter um quê? Uma margem de segurança, não é? E essa margem de segurança é o time bound. Ou seja, é o time que eu vou trabalhar. Então, a meta SMART, gente, primeiro, sejam específicos. Sejam específicos. Gestores, gestão, ferramentas trabalham com especificidade. Saiba mensurar. Entenda que você precisa mensurar. Como que você vai mensurar se aquela pessoa está trabalhando? Por isso a importância do quê? Da entrega de relatórios. Por isso a importância da mensuração de metas, de indicadores. Aquilo que você vai desenvolver ou que eles vão desenvolver é alcançável? Eu consigo atingir? Aquilo que nós queremos é relevante para o nosso serviço? É igual agora, pessoal. Agora, a gente está voltando ao quê? A dengue, chikungunya, Covid, não é? Então, não é relevante falar de sarampo. Não é relevante. Dentro dos municípios, é relevante a capacitação, a qualificação voltada para onde? Voltada para chikungunya, para dengue, para Covid, porque nós estamos tendo uma doença reemergente, né? Nós estamos tendo um retorno delas, tá? Então, essa ferramenta, ela faz com que você consiga mensurar tempo. Quanto tempo eu tenho? A Gi tem muito tempo ainda para engravidar. Agora, por exemplo, se eu pegasse aqui uma outra pessoa de 38 anos, pode ser que ela fale assim, não, gente, eu já estou numa idade que eu preciso engravidar urgente. Eu já estou aqui com meu namorado, pelo amor de Deus, todo dia a gente faz um teste para ver se, de repente, não estou grávida, porque eu estou louca para estar grávida. Ou seja, o tempo dela é muito curto. O tempo dela é muito curto. Entende? Então, essa ferramenta, ela é muito importante para você trabalhar quais são as atividades que você quer fazer, o nível de relevância daquela atividade, a especificidade, entre outros. Tá? Tudo bem? Gostaram, pessoal? Gostaram? Ótimo. A semana que vem, eu vou falar para vocês de PDCA, tá? Vou trazer o PDCA e matriz SWOT. Legal, obrigado, Kaline, obrigado. PDCA, matriz SWOT, não me lembro qual é a outra, tá? E aí, novamente, vocês vão aprender a fazer elas. Para quem está aqui, ou acompanhando ao vivo, ou gravado, que é do Elite Learning, ou seja, é do programa EL, e que ainda não fez o curso de gestão, amanhã nós temos a aula de gestão, tá? Mas, Laércio, eu não queria entrar nessa turma agora de gestão, eu queria pegar desde o começo. Ok, então você vai ter no segundo semestre, tá bom? Não tem problema, você pega no segundo semestre, mas amanhã tem aula, tá? Do mesmo esquema, das 20 às 22, amanhã é a nossa terceira aula, e tá da mesma forma que esse curso de ferramentas, ele é um curso totalmente diferente. Esse aqui é um curso de ferramentas, de instrumentos, e lá é um curso de processos. A gente trabalha processos voltados para assistência, tá bom? Tudo bem? Liz, Erlaine, Márcia, Kaline, Giovana, muito obrigado, viu? Obrigado por vocês estarem juntos. Valeu!
Muito bom. Fico muito feliz, tá? Muito bom. Obrigado. Fiquem com Deus. Elaine, eu fiz uma foto sua, porque eu achei bonito você com a Nenê escrevendo, e eu queria saber se eu posso publicar falando do esforço que uma profissional ela acaba tendo que fazer para poder evoluir, né? Mesmo com a filha do lado. Pode fazer? Se você falar que pode, eu coloco um emoji na frente. Não dá nem para pegar o rostinho do filho, tá? Pega mais é você escrevendo, tá bom? Deixa eu ver o que ela me respondeu aqui. Ah, legal, podemos. Podemos. Deixa eu fazer aqui um print. Então abre a câmera todo mundo aí. Oi, Kaline, pode falar, querida. Não, eu fiz para fazer um print, eu fiz alguns das últimas aulas, eu vou mandar depois, mas para a gente fazer um print, é isso. Ótimo, Deixa eu me arrumar aqui, então. Perfeito, perfeito. Coloque aí que eu vou colocar aqui, então. A Gi tá... Ah, coitada, a Gi tá sem câmera, tadinha. Tudo bem, a Gi tá sem câmera, mas tudo bem, eu vou colocar aqui... Eu achei tão bonitinho ele, tão concentrado, eu via ele tava desenhando, né? E não atrapalhei, ele ficou super focado. Então, eu achei muito legal. Eu vou até postar, porque eu achei muito legal. Finalizei a pós em saúde coletiva, ainda gestante. Você foi meu professor na faculdade. Ah, agora eu tô lembrando de você, Lane. Que legal. Ela foi minha aluna na Santa Casa, esforçado. Olha que interessante. Mesmo estudando, mesmo grávida, foi lá estudar. É isso aí. Que legal, linda. Fico feliz. Seus discípulos, para você dormir de coração quentinho hoje, viu? Olha lá, o Gabriel. É o Gabriel, o anjo Gabriel. Que show. Então, eu vou fazer o print aqui e mando lá no grupo, tá? Então, sorriam aí. Eu não vou arrumar meu cabelo, porque eu não tenho que arrumar. Pronto, já foi. E eu já vou jogar lá no grupo, viu? Perfeito. Pessoal, fiquem com Deus, tá? Deus Vamos também. ficar no grupo. Eu vou reenviar o material para a Liz e para a Márcia para elas acompanharem o que a Kaline enviou lá para nós, tá? Valeu, um beijo. Obrigada. Tchau, tchau.